Olá, pais normais e mães normais que assistem ao nosso canal. Alguém me disse uma frase engraçada há um tempo atrás e eu nunca me esqueci. Essa pessoa falava o seguinte: filho é bom, mas dura muito. É uma situação muito engraçada, porque parece que os filhos continuam dando problema mesmo depois de adultos. Talvez vocês pais vão concordar comigo aí nessa afirmação. Na verdade, os relacionamentos que valem a pena, eles vão durar a vida inteira, né? Então, isso é o normal, isso é o esperado. A gente só quer ter bons relacionamentos, a gente quer ter relacionamentos de qualidade, né? Por muitos e longos anos. Eu costumo dizer que essa tarefa de educar filhos, de criar filhos, ela passa por 4 estágios, são 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Bom, a primeira etapa eu chamo de assumir a responsabilidade. Quer dizer que quando você sabe da notícia que vai ser pai ou que vai ser mãe, você sabe que você vai ter uma grande tarefa pela frente. E a primeira coisa que os pais e mães têm que fazer é realmente assumir responsabilidade por aqui. Às vezes a gente ouve histórias de adolescentes que ficaram grávidas e a gente sabe como isso vai mudar a vida delas. Elas terão uma nova responsabilidade, elas vão ter que parar de pensar tanto em si mesmas, mas também pensar na criança. Isso muda muito a dinâmica da sua vida. Assumir responsabilidade é uma coisa séria, até porque é comum você ouvir histórias de pais e mães que não assumem a responsabilidade. Quem já não ouviu a história de uma avó que cuida de um neto, de um avô que cuida de um neto? É bastante comum na nossa sociedade. Há pais e mães que não assumem a responsabilidade, ou pelo menos não 100% dessa responsabilidade. Acabam passando essa responsabilidade para outras pessoas. A gente tem uma história também na nossa sociedade de mães solteiras, ou seja, pais que não assumem responsabilidade pelos filhos que geram, né, que contribuem para gerar, pais normais e mães normais, que levamos esse relacionamento de filhos a sério. Ainda assim a gente tem que lembrar que a gente tem que assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade por uma série de coisas que envolvem o desenvolvimento do seu filho. Ter responsabilidade de prover, né, as necessidades da criança, físicas, emocionais, enfim, uma série de responsabilidades que os pais têm que assumir, e isso faz parte da maternidade, da paternidade ou da parentalidade. Uma vez que você assume essa responsabilidade, você vem para o segundo estágio, que é o estágio de assumir o controle. O que é assumir o controle? Bom, apesar de você já ter assumido a responsabilidade, você tem que entender que a criança depende 100% do seu pai e da sua mãe. Ela depende dos pais para se alimentar, ela depende para se vestir, para saber o que fazer, para protegê-la, tudo. As crianças dependem de tudo. Os pais, eles têm que assumir esse controle, né? Escolher a roupinha que ele vai usar, escolher a comida que ele vai comer, a dieta, os horários, criar os hábitos dos filhos, né? Ter uma regularidade ali nos hábitos, porque isso faz muito bem para as crianças, né? Um bebê precisa de regularidade nos seus hábitos, precisa de ter uma consistência ali no horário dele, para ele dormir bem, para ele se alimentar bem. Se você não fizer isso, se você não assumir o controle disso, você vai ver que é bem mais complicado e é bem mais difícil. Então os pais acabam assumindo o controle da situação. É isso que você tem que fazer, porque o filho não vai assumir o controle de nada, não sabe fazer nada, não sabe se alimentar, não sabe se vestir, não sabe tomar decisões, né? E a gente faz tudo isso pelos nossos filhos. E aí depois é que a gente passa para a terceira etapa, o terceiro estágio, que é transferir a responsabilidade. Lembra que eu falei na primeira etapa que é assumir responsabilidade, né? Mas aos poucos a tarefa de educar significa transferir pouco a pouco várias responsabilidades que as crianças vão precisar para se desenvolver, para se tornarem independentes, autônomas, né, e capazes de fazer as coisas por elas mesmas. Transferir a responsabilidade, eu gosto de usar um exemplo simples, que é aquela coisa de amarrar os sapatos, né? Com quantos anos a criança tem capacidade para aprender a amarrar os seus sapatos? Bom, eu não sei te dizer de cabeça, não sei te dizer nem a idade que meus filhos aprenderam a amarrar o sapato. Mas é típico, né? Uma vez que ele aprende a amarrar o sapato, então ele tem independência, ele pode amarrar o sapato por si só. Me lembro de um amigo recentemente falando que ele mora na Austrália, né? E ele falou que conheceu um casal e a mulher desse casal era de uma cultura asiática, que ele não lembrava dizer de onde que era. E nessa cultura as pessoas têm uma prática, um costume bastante característico desse país, que é o seguinte:
uma vez que a criança aprende uma coisa por si só, eles nunca mais fazem aquilo por aquela criança. Ele falava que gerava algumas coisas assim, às vezes meio engraçadas, porque demoravam, né? Se fosse usar o caso de amarrar o sapato, faz parte da cultura desse país. Se o sapato do menino desamarrou, então os pais ali não interferiam. Eles esperavam e deixavam a criança amarrar o sapato, mesmo que isso demorasse, tivesse com pressa, mas é uma coisa cultural. E eu achei isso interessante. Pense e se programe, né? E converse com as pessoas que têm mais experiência na educação de filhos também, com professores, com os avós da criança aos poucos e com amigos também, para saber com que idade você já pode transferir responsabilidade para os seus filhos. Na minha casa, uma coisa que acontece desde cedo, os meus filhos aprendem a cozinhar cedo. Eu gosto de cozinhar e acabo fazendo umas coisinhas aqui e ali, e por algum motivo eles acabaram também tomando gosto. As pessoas ficam impressionadas, como a minha filha de 14 anos já sabe cozinhar e o meu filho de 18 anos, ele pode fazer qualquer prato praticamente que você quiser. E eles gostam de fazer isso, eles sabem se virar na cozinha. É um exemplo que eu posso dar aqui dentro de casa. Hoje em dia, muita gente que não sabe cozinhar. Eu acredito que saber cozinhar é uma coisa de sobrevivência, eu acho extremamente importante. Aqui em casa a gente conseguiu isso, né? E as crianças acabam aprendendo a cozinhar naturalmente e eles gostam de fazer isso. Lembre-se de que educação é transferência de responsabilidade, é claro, na idade certa, da forma certa e com paciência, obviamente. E aí vamos para o quarto estágio, a quarta etapa, que talvez seja mais difícil, é quando os filhos já estão mais velhos, é a etapa de abrir mão do controle. Quem não já ouviu aqui uma história de pais que ainda continuam controlando seus filhos mais velhos, seus filhos adultos, né? Filhos adultos dependentes de pais e pais que não deixam filhos tomarem as suas próprias decisões. Isso, as pessoas têm esse lado controlador, muita gente tem esse lado controlador e querem controlar os filhos, quando na verdade você tem que dar liberdade para os seus filhos, para ele se tornar o agente da própria vida dele, para ele se tornar o protagonista da vida dele. No máximo você quer ficar numa posição ali consultiva, até porque eu vou te contar um segredinho, né? Se você acha que pode manter o controle dos seus filhos a vida inteira, você está redondamente enganado. Você vai perdendo esse controle naturalmente. É uma coisa natural que acontece de você perder o controle, porque eles acabam tomando as próprias decisões. E a gente tem que aceitar isso. E a gente tem que deixar ir. Isso é uma coisa que os pais e mães têm que trabalhar. Abrir mão do controle é uma coisa que você vai fazendo gradativamente à medida que você for transferindo as responsabilidades, e é algo altamente saudável para os seus filhos e para você também, né? Você precisa chegar no momento em que você abre mão e deixa os seus filhos andar com as próprias pernas e tomar as suas próprias decisões e sofrer as consequências e errar em função das suas escolhas. Isso é a vida. A gente não pode querer controlar os nossos filhos até a idade adulta. Isso não faz menor sentido. Como a gente realmente não tem o controle dos nossos filhos à medida que eles vão crescendo, você tem que aceitar isso o quanto antes, né? Aquela história, aceita que dói menos. E você vai aceitando isso com a maior serenidade possível. Você tem uma única coisa sob o seu controle durante o período em que você cria os seus filhos e que você educa os seus filhos. É a qualidade do relacionamento que você desenvolve com eles. Isso sim está no seu controle. Através do seu exemplo, através das suas ações, através de estar presente ali no processo de educação, uma amizade com seus filhos, de conquistar o respeito dos seus filhos. Porque aí mesmo depois que você perca o controle, ele vai ter no seu pai ou na sua mãe uma pessoa com quem se aconselhar, a quem ele pode pedir ajuda. E é uma delícia. Você vai ver que é uma delícia você estar numa situação em que seu filho mais velho vem pedir um conselho, vem pedir ajuda e você fica ali naquela função apenas de dar conselhos, de indicar o caminho, de colocar a sua perspectiva de fora e deixar ele tomar as suas próprias decisões. Lembrando, as 4 etapas: assuma a responsabilidade, assuma o controle, transfira a responsabilidade e abra a mão do controle.